Olá, pessoinhas! Vocês já perceberam que dezembro ele tem um peso diferente? Não é só a sensação de cansaço, é como se fosse uma sensação também de cobrança. Você olha assim pro lado, vê as pessoas saindo, pessoas na praia, se divertindo, as redes sociais dão muito ênfase nisso, né? Que todo mundo é feliz, que todo mundo conquistou, e aí você olha para dentro e se cobra do porquê você não tá vivendo mesmo. Você fica se martirizando, né, referente a isso. Mas a tua frustração não é falta de sorte, esse sentimento não é que você é uma pessoa ruim ou que você foi um profissional ruim. Ele é um conflito entre a biologia, a falta de estratégia que você não aplicou, e a tua mentalidade que quer ser diferente, mas não sabe o que fazer para ser diferente. E hoje a gente vai falar justamente sobre algumas estratégias que elas são citadas por Maquiavel e utilizadas pelos estoicos. Eu vou deixar ali na descrição quais são os livros de Maquiavel e quem foram os estoicos também, para quem não tem conhecimento sobre isso. Então vamos ao primeiro tópico, que é Maquiavel e o fim da ingenuidade. Maquiavel era o mestre da estratégia. Dizia que o maior erro dos líderes é achar que a paz ela vai durar para sempre. E com isso, viver sempre no automático. Você passa de janeiro a novembro aplicando as estratégias que você desenvolveu em janeiro. E quando chega dezembro, você vê que foi maçante o ano inteiro e que você não recebeu um aumento ou seus funcionários começam a pedir demissão porque nada muda e sempre continua sendo mais do mesmo e a empresa não expandiu. Na visão maquiavélica, a frustração ela é o preço da ingenuidade, de achar que fazer aquilo sempre vai estar sempre ok, que você não precisa melhorar, que você não precisa aplicar estratégias. Você não pode controlar a sorte, que é o que o Maquiavel chamava de fortuna, mas você tem a obrigação de controlar o virtu, que é o que ele chama de preparo técnico e político. Tem que parar de encarar a carreira como se ela fosse passageira, como se você fizesse aquilo ali, aquela média sempre, e fosse ser sempre aquilo ali, mais daquilo, tá tudo bem. Tem que começar a olhar para os próximos dias com um pouco mais de inteligência, sem se matar trabalhando, mas fazer de uma forma mais fácil. Tem até não lembro bem qual era um milionário que falava que contratava pessoas preguiçosas porque elas achavam um jeito mais fácil de fazer as coisas. E ele tem razão, porque isso otimiza muito os processos. Tópico 2. O estoicismo e a fronteira de controle. Quando você começa a se martirizar porque não teve os resultados que esperava, entra um peso emocional. E é aí que os estoicos salvam. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E de fato, você às vezes imagina muitas coisas que vão acontecer, tal coisa. Você imagina tantas coisas que vão dar errado e no final nem acontece. Você só se martirizou e criou ansiedade por isso. Mas essa frustração ela vem de você tentar controlar a reação das outras pessoas, geralmente. Você tem medo de impor uma nova ideia que vai otimizar as coisas e por isso você continua sempre na mesma. Ou você tem medo de gastar o que você tem ali e ficar sem um fundo de reservas porque investiu e no final não alcançou o resultado. E talvez isso seja também uma estratégia, uma segurança para a tua empresa, para o teu emprego, se a tua família depende de estabilidade. Porém, se você não tem ninguém que dependa de você, isso já não é uma desculpa. Separe o que é de fato culpa tua e o que é externo e aplique o que você pode fazer e o que é e como que as pessoas vão reagir a isso é com elas.
Se desliga dessa parte. Começa a focar no processo e não no resultado. Tá, então para mim melhorar os meus processos aqui, para facilitar o meu dia a dia, eu vou fazer isso, isso e isso. Vai lá e faz. O resultado escolhe lá na frente. Não foca nisso. Isso vai te dar um alívio mental. E provavelmente vai melhorar teus resultados, mas o foco não é esse. E esse é o bloco 3. Aí a gente entra na parte científica da lei da atração, que seria um hack da atração real. O lado científico. Quando a gente sente que nada flui, que nada tá dando certo, é porque subiu o nível de cortisol. Ele sobe para o cérebro e o cérebro entra num modo de sobrevivência. Você para de enxergar as oportunidades que podem vir com o que você aprendeu, que não precisa mais fazer, ou que você consegue fazer diferente, e começa a enxergar só as ameaças. Por exemplo, ai meu Deus, eu não fui promovido, então em janeiro eu vou ganhar a conta. Ah, mas então se minha empresa não cresceu tanto por cento e não bateu a meta, a gente vai ser excluído no mercado. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala acontece, porque o teu viés de confirmação do cérebro vai fazer com que isso se concretize, vai fazer com que você tenha atitudes que façam isso se concretizar. A famosa lei da atração que as pessoas falam só funciona por causa de um mecanismo chamado sistema de ativação reticular. É um filtro no cérebro. Se você foca em frustração, que foi o que eu falei ali, da carreira, seu filtro só passa coisa ruim, que nada de bom acontece com você, você vai ter sua coisa ruim. Então, o que você vai fazer ali em janeiro? Você vai listar de 3 a 5 coisas que você precisa para melhorar as suas atividades. Mas é o processo, não é o resultado. E você vai forçar esse filtro de que você já consegue fazer isso. Por quê? Porque o teu viés de confirmação do cérebro vai caminhar, vai inconscientemente te trazer ações para que isso se concretize, para que você tenha essas confirmações, para que você haja dessa determinada maneira e, consequentemente, teus resultados vão ser diferentes. Isso serve tanto para tua carreira quanto para tua vida pessoal. E aí lá em dezembro do ano que vem você vai pegar essa tua lista aí e vai ver o que de fato você fez e o que a mais você fez, porque você não vai deixar de fazer. Isso você pode ter certeza. Se você colocar uma convicção de que de fato é isso que você vai fazer e que você já está determinando que esses são os processos que você adotou durante o ano, então já está feito. Vou fazer um resumo basicamente do vídeo, que é: leia Maquiavel porque ele vai te dar estratégias, principalmente no âmbito empresarial. Leia também o estoicismo porque ele vai te trazer uma paz mental. Pesquise, busque referente a isso. Pare de culpar dezembro, porque ele é só um mês, não é o fim da vida. Existe um comportamento específico da maioria das pessoas tem na primeira semana de janeiro, que anula todo o esforço que a pessoa fez para colocar no papel os processos, redesenhar e tentar alinhar o que vai ser para o próximo ano. E aí faz com que a frustração volte no ano que vem, que é um erro clássico de planejamento emocional. Aí isso fica para o próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Tchau, pessoinhas!